E aí, pessoal do primeiro ano, beleza? Então vamos lá para mais uma aula, certo? Nossa na plataforma. Então, vê bem, na aula passada a gente conheceu o plano cartesiano, né? O que é o plano cartesiano, a gente viu que as aplicações dele são inúmeras, né? Vai desde das coordenadas cartesianas da geografia até um joguinho de batalha naval, né? Então a gente viu que a aplicação ela é muito ampla do plano cartesiano, certo? Então hoje a gente vai ver o para que a gente vai estudar o gráfico, né, o plano cartesiano com função, qual é a associação, né? Então essa associação é justamente o traço, o que a relação entre esse conjunto de números e esse conjunto de números juntos, né, eles relacionados, sei lá, dado uma lei matemática aí, qualquer. Se eu pegar todos esses pontos correspondentes e juntar em um plano cartesiano, o que é que vai aparecer, né? O que é que vai aparecer se eu colocar esses pontos no plano cartesiano, essas coordenadas que a gente acha, esses pares de x e y que a gente acha, né? O que é que a gente vai fazer? Se a gente botar no plano cartesiano, o que é que acontece, né? Então, não é novidade nenhuma, vocês já viram ano passado, no nono ano, vocês já viram um pouco de gráfico de função do segundo grau, né? Então, vocês já viram que eles formam traços, formam curvas, certo? Essas curvas são justamente isso. Isso é a função, certo? Os pontos que eu relaciono de x, os pontos de y, num plano cartesiano, se eu ligo esses pontos, dependendo do conjunto, do contradomínio, né, do conjunto de imagens que eu esteja trabalhando, o que é que vai formar, né? Então, aqui eu coloquei alguns gráficos para a gente construir. Esse aqui, primeiro, ele é a primeira questão do livro, tá? E eu decidi fazer o seguinte, nessa aula com vocês, o que é que eu vou fazer? Eu vou construir alguns gráficos com vocês, tá? Porque eu já disse como é que funciona o sistema, como é que eu encontro um ponto no plano. Então, para construir gráficos, a melhor forma é eu ir construindo junto com vocês, para vocês verem que passo vocês têm que seguir para construir, certo? Eu achei a primeira questão que eu vou botar para vocês fazerem de tarefa de casa, a questão 34, aqui no livro, porque eu achei ela interessantíssima e ela abrange muito conhecimento adquirido por nós até agora, certo? Então, vamos lá. A questão ela diz o seguinte: seja a função que liga a B, e B é um conjunto que está contido no conjunto dos reais, certo? Ou seja, o B ele é um subconjunto dos reais, para a função y igual a x mais 1, certo? Para A, quem é A? O A ele vai dizer em cada alternativa, ele vai dizer quais são os elementos de A que você vai jogar. Quem são os elementos de A? São os valores de x, certo? Então, esse conjunto A, que ele vai dizer, a função, né, liga de A a B, ou seja, o B, eu sei que vai estar nos reais. Ele já diz que o B está contido nos reais. Então, a resposta, se ela não estiver no conjunto dos reais, então é que eu não vou considerar. Mas como a gente sabe que para essa função aqui, com certeza, para qualquer número que eu colocar, seja desses números que ele está colocando, né, para qualquer número que eu vou colocar em x, eu vou ter valor para y, ou seja, para qualquer valor que eu pegar em A, eu vou ter resposta em B, que está dentro do conjunto dos números reais, certo? Então, eu não vou me preocupar tanto com isso, tá? Então, observe a notação de cada alternativa. Elas parecem todas iguais, mas, na verdade, elas são muito diferentes, tá? Em que sentido? Então, vamos lá. Para a gente construir o gráfico, primeiro, o que é que a gente precisa achar? A gente precisa achar os pares ordenados, que são os pares de elementos do conjunto A e do conjunto B que estão se relacionando com a função, certo? Então, para x igual a 0, quanto é que vale y? Eu vou encontrar todos esses caras, tá? Então, vamos lá. Então, para x igual a 0, isso aqui, lembra que isso aqui, ele é f de x, né? Então, eu posso escrever isso como f de x. Então, o que eu quero descobrir aqui é quem é f de 0 para 0 mais 1,
A função não é x mais 1. Então, quando x for 0, y vai ser quanto? 1, porque 0 mais 1 é 1, certo? Quem é o f de 1? Então, vai ser 1 mais 1, que é igual a 2. Então, quando x for 1, y vai ser 2. Quando eu botar 1 aqui, 1 mais 1 vai ser 2, certo? Quando x for 2, 2 mais 1 vai ser 3, né? E a gente sabe que o último vai ser 4, né? Vou deixar ali, a gente sabe que vai dar 4, tá? Não deu espaço aí. Eu vou botar aqui. Para f de 3, 3 mais 1 vai ser igual a 4. Então, quando x for igual a 3, y é igual a 4. Então, quem são os pares ordenados aqui? Lembra que meu par ordenado, que vai vir aqui para o gráfico, ele é um par da forma x, y, certo? Então, você vai pegar justamente quem vai ser os valores de x? Vai ser os valores do conjunto A, certo? Quem vai ser os valores de y? Vão ser as respostas seguidas das substituições de x do elemento do conjunto A no valor do x, certo? Então, o par aqui, quando x for 0, o y vai ser quanto? 1. Então, quando x for 0, y vai ser 1. Então, aqui, eu vou ter este ponto aqui, certo? Quando x for 1, meu y vai ser 2. Marcar o ponto 2 aqui. Ficou bem apertado o meu gráfico, porque eu queria fazer muito. Para não estar apagando, vai ficar pequenininho, tá? Quando x for 2, y vai ser 3. Eita, deixa eu fechar aqui logo. Quando x for 1, y vai ser 2. Então, ponto esse cara aqui. Quando x for 2, meu y vai ser 3. Então, eu vou ter esse cara aqui. Quando x for igual a 3, vai ser igual a 4, certo? Beleza. Mas e aí? Então, a gente já construiu o gráfico. Nesse caso, já. Olha aqui, quem é o gráfico? Esse ponto aqui, eu vou até mudar de cor. O gráfico só são esses pontos. Ah, mas a gente não passa uma reta. Calma, a gente vai chegar lá ainda. A gente só vai construir aqui uma reta quando o meu conjunto A, no caso, que ele está chamando de A aqui, for o conjunto dos reais, ou o conjunto dos racionais, ou seja, que vai, existe elemento entre 1 e 2 que vai ter uma resposta entre 2 e 3 ali, nesse caso, né, no caso dessa função. Então, para cada valor aqui, eu vou ter uma resposta aqui. Nesse caso, não. Nesse caso, o meu conjunto A é exclusivamente os elementos 0, 1, 2 e 3. Então, para cada elemento, para cada x, eu tenho esse y correspondente. E no caso, o meu gráfico dessa função se restringe aos pontos de encontro, ou seja, aos pares ordenados de cada aplicação, de cada valor de x e y, certo? Então, esse seria o meu gráfico nessa situação, porque ele disse que A é só 1, 2 e 3. Certo? No caso do 3 aqui tem um 4 ponto, acabou. Quando eu botasse o ponto 4 aqui, tá? Deixa eu fingir que ele está por aqui, já que não coube. Então, pronto. O meu gráfico da função de A e B para B contido em R, de y igual a x mais 1, sabendo que y é igual a f de x, para os elementos 0, 1, 2 e 3, é esse cara aqui. Tá? Então, a resposta, no caso da questão, seria essa. E nesse caso, né? E nesse caso, note a representação. Tá lembrado de para que essa representação? Essa representação é a representação de intervalo, né?
E lembra por que a gente estudou intervalo? O que é um intervalo? Um intervalo, ele é um conjunto de números, certo? O intervalo ele é um conjunto de números, sendo que ele é representado, não é representado todos os seus elementos, porque esse conjunto ele é infinito, certo? Se eu coloco um intervalo, a gente sabe que entre 1 e 2 existem infinitos números, é 1,001, 1,00001, 1,0002, então vocês entendem, né? Que se a gente for nessa pisadinha, vocês conseguem facilmente perceber que entre 1 e 2 eu tenho infinitos números, tá? Então, quando a gente está no conjunto dos reais, certo? Onde eu sei que todo mundo entre 1 e 2 existe ali, tem muita gente, infinitos números entre 1 e 2. Então, quando eu quero representar todo mundo que vai de 1 até 2, eu represento por intervalo, tá? Não é que esse conjunto só tem um elemento, nesse caso aqui eu tenho um intervalo fechado de 0 a 3. O que é que isso significa? Significa que eu tenho todos os elementos de 0, contando com 0, até 3. Todo mundo aqui existe nessa reta. Diferentemente dessa aqui. Essa aqui, mas a representação é igual. A representação é igual, mas o conceito é diferente. Quando ele diz aqui que essa reta aqui são os elementos 0, 1, 2 e 3, ele se restringe exclusivamente a 0, 1, 2 e 3. Tá? Então, são os únicos elementos que existem no eixo X nesse gráfico. Já nesse gráfico, como ele está dizendo que o conjunto é o intervalo de 0 a 3, fechado, né? O intervalo fechado, ou seja, o 0 e o 3 são elementos desse conjunto. Então, ele está querendo representar todo mundo que está aqui dentro, certo? Então, quando a gente for encontrar os valores, eu posso substituir o x, no caso, então, né? A pergunta que vai surgir é, então eu sabia que aqui eu tinha que substituir na função todos esses valores. Então, quando eu tiver um intervalo, quem é que eu vou substituir na minha função para poder encontrar os valores de y, para a gente montar os parezinhos ordenados e construir o gráfico, né? Então, quem é que eu vou escolher? Você vai escolher qualquer número real entre 0 e 3. Certo? Então, você pode escolher 1,1, 2,5, 3 quartos, certo? Pode ser o número que você quiser que está dentro dos reais, inclusive até o próprio raiz de 2. Mas se eu quiser a raiz de 2, vou substituir a raiz de 2 aqui, certo? Você pode. Então, porque o conjunto dos reais engloba todo mundo, a gente já viu isso, né? Então, aqui como é que ficaria? Geralmente, então, quer dizer que nesse cara aqui eu tenho infinitos pontos. Tenho infinitos pontos, certo? Então, eu tenho infinitos pontos entre 0 e 1, e 2, e 2 e 3. Mas eu sei que no ponto 0, ponto 1, ponto 2 e ponto 3 vai dar esses caras aqui, né? Que a gente já achou aqui, que é a mesma função. Então, a gente sabe que pelo menos para esses elementos, a gente já conhece a resposta. Ficou apertadinho assim e tá feio, mas quando for desenhar, faça de tudo para ser o melhor desenhista do mundo. Tente usar a proporção. Note que aqui a distância entre 0 e 1 no meu gráfico ficou maior do que a distância entre 4 e 3. E isso vai influenciar no resultado final do seu gráfico. Então, quando for desenhar, não vá fazer de todo jeito. Vá fazer quando pega uma régua. Porque quando você pega uma régua, você vai desenhando todo da melhor forma, respeitando as métricas possíveis, você vai conseguir chegar no mais próximo real do que o gráfico seria, né? Então, se daqui para cá eu posso escolher infinitos números, eu vou escolher esses aqui já que eu já escolhi. Então, eu sei que vai ter esses pontos, esse ponto aqui. Eu sei que vai ter o ponto quando x for 1, y vai ser 2. Quando x for 2, y vai ser 3. E quando x for 3, y vai ser 4. Então, eu já sei que tem esses pontos, tá? Então, quem é o gráfico da minha função? Como é que fica o gráfico da minha função? Ele é justamente, ele é todos os pontos aqui, ó,
de 3 a 1. Então, como? Porque essa reta, né? Essa reta está mostrando que para qualquer ponto que eu escolher aqui, entre 0 e 3 em x, eu vou ter um ponto entre 1 e infinito aqui, aliás, no caso, entre 1 e 4 aqui em y, certo? Eu sei que para cada valor aqui que eu escolher aqui, certo? Vai dar aqui. Se eu escolher aqui, vai dar aqui. Se eu escolher aqui, vai dar aqui. Eu sei que quando der 0, y já vai ser 1. Então, eu sei que para qualquer ponto que eu escolher aqui, eu vou ter um representante aqui. Então, por isso que para não ter que fazer todos, até porque seria impossível, são infinitos números, então a gente desenha uma reta, simbolizando que para esse intervalo aqui, nos reais, aplicado a essa função, eu tenho essa figura aqui, essa reta azul, ela é a minha função para esse domínio aí que ele deu, esse domínio de 0 a 3. Beleza? Então, minha função é esse cara aqui. Essa reta aqui é o meu f de x. Certo? Minha função é só a reta. Se eu quisesse apagar todo o gráfico, eu sei que a minha função é essa aqui. Tá bom? Para meu conjunto A. Quem é meu conjunto A, minha gente? Meu conjunto A é meu domínio, tá? Então, quando eu estou falando ali do meu conjunto A, eu vou até mudar o nome de A para vocês não acharem que sempre vai ser A, né? Pode ser qualquer outra letra ali, certo? Não se apeguem à letra A. Então, a função aqui pode ser de C em D, pode ser... Geralmente, o que é que acontece nessa representação aqui? A gente usa o domínio, o domínio é a imagem, né? No caso, eles são conjuntos que a gente conhece, ou é o real, ou é o natural, ou é o inteiro, ou é o racional. Então, aqui geralmente aparece o real, o inteiro, certo? Racional, os símbolos. Tá? Então ele está querendo dizer que o meu domínio, ele sai desse conjunto que eu estou dando a ele. Se eu quero que o domínio seja os reais, vai ser todos os reais. Certo? Geralmente, quando a gente vai construir os gráficos lá para frente, todas as funções, a gente vai admitir o domínio todo real, tá? Para não ter que estar caindo nesse tipo de casca de banana. Mas é sempre bom ter cuidado. Então, aqui, quando meu domínio é todos os inteiros, tá? Então, note que aqui era só o ponto 1, 2, 0, 1, 2 e 3. Aqui foi todo mundo entre 0 e 3, certo? E aqui vai ser todo mundo que está no conjunto dos inteiros. Então, quer dizer que além desses aqui que eu conheço, o 0, 1, 2 e 3, eu posso colocar menos 1, menos 2, menos 3, né? Então, esses pontos aqui, como eu já conheço, eu vou fazer esse primeiro quadrante ali do gráfico, com os pontos que eu já conheço, e vou mostrar como é que vai ficar no segundo quadrante. Vou fazer aqui menor, que é 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Então, vamos fazer isso aí, certo? Então, bora lá. Aqui a gente já sabe que já tem esses pontos aqui. Quando x for 0, aqui vai ser 1. Quando x for 1, aqui vai ser 2. Quando x for 2, aqui vai ser 13. E quando x for 3, aqui vai ser 4. Então, a gente já conhece essa parte do caminho. Então, se ele pertence, o domínio está no conjunto dos inteiros, então quer dizer que eu posso substituir menos 1, né? Então, se eu botar menos 1 aqui, menos 1 mais 1 vai dar 0, né? Então, aqui, esse ponto, ele está no lugar de menos 1. Para x igual a menos 1,
y vai ser 0. Então, para x igual a menos 2, y vai ser menos 1. Ele vai estar aqui. Então, vocês estão conseguindo perceber que ele é bem simétrico. Inclusive, ele vai assim, né? É uma reta, é como se fosse, né? Uma reta, ela vai de um canto ao outro. Sendo que eu não vou fazer uma reta. Por que eu não vou fazer uma reta? Porque meu conjunto aqui é o inteiro. Então, no conjunto dos inteiros, eu não sei quem é que está entre 0 e 1, quem está entre 1 e 2, quem está entre 2 e 3. Essa galera no conjunto dos inteiros, ela não existe. Se ela não existe, então não vai existir aqui um ponto entre 0 e 2, que vai dar esse ponto aqui, entre 2 e 3. Esse ponto não vai existir. Então, eu não posso fazer uma reta, porque para eu fazer uma reta, a reta é a junção de infinitos pontos, né? Então, se a gente junção de infinitos pontos, eu tenho que ter infinitos pontos aqui e infinitos pontos aqui, certo? E eu não tenho, né? Porque eu estou no conjunto dos inteiros, percebeu? O que não acontece no conjunto dos reais. Para simplificar, para não ficar muito demorado, o que é que ia acontecer se fosse nos reais? Eu vou aproveitar esse gráfico aqui, esses pontos. Esse gráfico aqui, só com esses pontinhos azuis, é o gráfico para o domínio nos inteiros, certo? Já para o domínio nos reais, esse gráfico seria uma reta que cresce infinitamente dos dois lados. Porque como o domínio é dos reais, o domínio é infinito, ele diz aqui que o meu B, ele pertence aos reais também, então ele tende a infinito. Então, ele pode crescer indefinidamente dos dois lados, né? No caso. Então, ele é uma reta infinita. É só para aproveitar para ficar mais curto. Eu já estou falando demais. Por último, para encerrar, eu vou fazer mais rápido aqui também, que seria, beleza, a gente teve esse cuidado aqui na construção de gráficos, mas esse gráfico aqui só me mostrou uma figura, que é a figura reta, né? Essa reta aí. Eu só tenho que ter cuidado com o domínio que ele tem que explicitar, ou seja, vai existir aonde, né? A gente estudou domínio, a gente sabe que é o quê? São os elementos que eu vou substituir no lugar de x que vão ter resposta em y, tá? Se eu não tiver resposta em y, então eu não posso usar esse cara no domínio. Esse cara não pode estar no meu domínio, certo? Não pode ter um cara no meu domínio que não vai se ligar a ninguém a y. Esse cara não pode existir, senão não vai ser função. Então, como é que eu controlo o meu domínio? É sabendo se todos os valores que eu substituir aqui, eu vou ter resposta em y. Se tem um valor aqui que não vai ter resposta, vai ser diminuído aqui, tem que ser avaliado, certo? Então, aqui nesse caso, a função, aqui, o domínio está no real e a imagem vai para os reais também, tá? Então, domínio contra domínio, tudo nos reais. Então, como é que fica o gráfico dessa função? Então, eu vou fazer rápido aqui, eu já sei quanto é que vai dar hora. Substituir aqui direto, se f de x é 1 sobre x. Para menos 2 vai dar menos 1 sobre 2, vai dar menos 1, né? Menos 1 sobre 1 vai dar 1. 1 sobre 0, o que é que acontece? Não existe divisão por 0, então quando x for 0, não vai existir. Lembra do caso de domínio, né? Que a gente não pode dividir por 0. Então esse cara aqui, ó, ele não existe, tá? Quando for 1 vai ser 1, quando for 2 vai ser 1 meio. Então esse gráfico aqui, ele é mais ou menos isso. Para 1, ele é 1. Quando x for 2, ele é menor do que 1. Ele é 1 meio. Certo? Aqui, vou botar esse 0 aqui. Quando for menos 1, vai dar menos 1. E quando for menos 2, ele vai vir para cá, né? Ele vai dar menos 1 meio. Esse é um ponto aqui. E esse cara
É um ponto aqui. Eu vou mudar a cor para ficar mais fácil para vocês verem. Então vai dar esse ponto aqui, ó. Ele não vai passar por zero. Como é que vai ser esse gráfico? Esse gráfico vai ser assim, ó. Tá vendo? Como a função, essa continha aqui que você está fazendo, essa equação que você está resolvendo, quando você substitui os valores ali, ele vai dizer, se eu colocar esses valores no plano cartesiano, o que é que ele vai me mostrar? Ele vai me mostrar isso aqui, ó. Isso aqui é uma parábola, certo? Você vai ver, quem for para a área de exata, ele vai ver essa figura aí, isso é um paraboloide, né? Aliás, desculpa, isso é um hipérbole, é um hiperboloide. Beleza? Uma hipérbole. Vai ver em geometria analítica também, tá? Então, esse cara é uma hipérbole, tá? Então, vê como basta uma mudancinha, como muda o desenho, né? Como muda o comportamento da função. Nesse caso aqui, que eu não coloquei, nem coloquei, ó. Isso aqui eu ia colocar, que é essa tradicional, que eu acho que você já conhece. Que é quando o x está elevado ao quadrado. O que é que vai acontecer? Aqui vai dar 4, aqui vai dar 1, aqui vai dar 0, aqui vai dar 1, aqui vai dar 4. É? Então, esse aqui vai ser 1, 2, menos 1, menos 2, 1, 2, 3, 4, né? Então, esse gráfico, né, para menos 2, ele vai dar 4, vai ser mais ou menos assim. Para 1, vai dar 1, vai daqui, aqui e aqui, né? Então, olha como esse gráfico fica ligando os pontos. Essa é uma parábola, né? Essa é uma parábola. Eu confundi. Essa é a parábola, essa é a hipérbole. Então, vê como se comporta o desenho, a curva, de acordo com a função e de acordo com o conjunto, né? O conjunto domínio e imagem que a gente está trabalhando, certo? Esses casos aqui sempre são retas contínuas porque a gente está trabalhando nos reatos, tá? Mas se aqui fosse no conjunto dos inteiros, por exemplo, aí haveria uma descontinuidade, aqui seria só os encontros, né? Não seria a reta. Se eu dissesse que esse conjunto aqui, ele tá, o meu domínio está nos inteiros. Entendeu? O que é que acontece? Então, para acabar, já falei demais. Espero que tenham gostado. Até a próxima aula.